Alan Gani, vamos começar com a tensão que é mencionada pelo ministro da Fazenda em relação ao mercado financeiro. Ele diz, o dia amanheceu tenso com a eleição de Donald Trump. Que tensão é essa que diz o ministro da Fazenda e por que a gente viu também uma oscilação da moeda americana em várias partes do mundo? Eu não sei o que ele disse em relação à tensão. Tensão porque o dólar subiu, porque as bolsas americanas também operavam em forte alta, então isso representa otimismo em relação ao Trump. Agora, o dólar sobe por aqui, subiu por aqui, por conta das medidas protecionistas que ele defende, tornando aí o mundo um pouco mais inflacionário, e aí as taxas de juros se anteciparam nos Estados Unidos, subiram pressionando o dólar. O que são essas taxas de importação que entram nas propostas de Donald Trump que preocupam tanto o mundo, inclusive os parceiros dos Estados Unidos, Segré? Isso tem a ver fundamental com as questões, por exemplo, de protecionismo para os produtos chineses, para citar um exemplo, e a defesa da indústria americana. Isso já foi feito pelo Donald Trump no primeiro governo e demonstrou que funcionou. E essa questão econômica, por isso as bolsas mostram entusiasmo para a subida, o que prova de alguma forma que a eleição de Donald Trump não foi ruim para a economia, sobretudo americana. Entendo a tensão do ministro Haddad em função do que isso reflete aqui no Brasil. Agora, o Fábio Piperno, o que você achou do ministro fazer uma manifestação antes do presidente da República e como você avalia também a maneira como o presidente da República se referiu à eleição de Trump? Eu acho que o presidente ele foi cordial, foi uma mensagem enviada, aliás, publicada antes das 9 da manhã, né? Foi bem cedo, inclusive, e eu acho que ele agiu como um presidente de um país amigo tem que fazer. Assim, o errado é quando um governante não toma esse tipo de atitude. Não me surpreendeu. José Maria Trindade, que também já está conosco, muito boa tarde para você. Ontem você acertou o resultado, disse que acreditava que Donald Trump seria eleito. O que no discurso de Donald Trump colou para o eleitorado americano diante dessa vitória acachapante sobre Kamala Harris, no teu ponto de vista? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, muito boa tarde. Olha, o DataZé se baseou em conversas com pessoas que moram nos Estados Unidos ou que estiveram por lá falando do clima, de vários estados. E esse clima, o dia a dia, ele é muito importante e um grande termômetro. E as pesquisas lá são muito complexas, muito difíceis. E eles me disseram, inclusive, de que as pessoas não estavam respondendo aos pesquisadores, para se ter uma ideia, estavam se omitindo, não estavam respondendo. Então, eu sabia que tinha alguma coisa encoberto e esse clima pró-Donald Trump era visível para quem estava lá, para quem visitou os Estados Unidos nos últimos dias. O Donald Trump, ele não é ameaça para ninguém, muito menos para o Brasil. Por aqui houve muitas reações e preocupações. Eu conversei com 2 aliados do presidente Lula que disseram, assim, morrendo de ciúmes, inclusive, desta ligação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump, dizendo que eles iriam atrapalhar. Não atrapalham. Eles não atrapalham o Brasil. O presidente Lula reconheceu imediatamente porque quer essa reaproximação. Todo o Ministério de Relações Exteriores foi direcionado pelo presidente e pelo Palácio do Planalto para fazer esta arrumação. O ministro Celso Amorim disse que o apoio de Lula à Kamala foi um apoio discreto e que não foi tão evidente e que não ficou sequelas. Talvez não. E o Itamaraty, me disse um assessor do Itamaraty, de que há, neste momento, um processo de reaproximação, aguardando quem é que será nomeado para cada posto, inclusive relações institucionais e internacionais. Olha, Alan, o Donald Trump, ele é verdadeiro no América primeiro. Então, ele se preocupa muito com os problemas internos. E os Estados Unidos têm muitos problemas internos no momento para serem resolvidos, né? E é isso que é a grande preocupação. E é o que disse o Segré. Primeiro, cuidado do produto norte-americano, que quem já esteve nos Estados Unidos, eu fiquei assustado. Eu cheguei lá e recebi, eles gostam de dar a bandeira de presente, e até aquela bandeirinha que coloca em cima da mesa, Made in China, né? Então, assim, está complexa a situação dos Estados Unidos. Então, tem que cuidar, sim, do mercado interno. E esse antiglobalismo dele é natural, é uma tendência mundial também. Então, não haverá prejuízos para o Brasil e as relações serão entre governos e não entre pessoas.
A gente tem algumas camadas interessantes para analisar também, e eu quero falar sobre o eleitorado que escolheu Donald Trump. Entre esse eleitorado, Alan Gani, ele teve desempenho positivo e melhor entre negros e latinos, que eram eleitores dos democratas, que confiaram já em questões que foram apontadas pelos democratas. Que foi, Piperno? Pode falar. Desculpa, só uma coisa. Fala. Ele cresceu em todas as camadas. Sim, exatamente. Mas, assim, por exemplo, entre os negros, ele ainda toma-se de goleada, né? Foi 80 e poucos, alguma coisa. Mas ele, de fato, cresceu um pouquinho. Porque também, Evandro, é importante a gente observar uma coisa. O Trump, é possível que ele termine a apuração, que ainda não acabou, mais ou menos com a mesma votação da última, cerca de 74 milhões de votos. A questão é que a Kamala Harris, nesse momento, ela tem quase 15 milhões a menos que o presidente Biden. Uhum. Então, aí é assim, a grande questão, né? Por que os democratas perderam tantos eleitores que deixaram de votar, aliás, né? Não é que eles foram eleitores que migraram, eles simplesmente não votaram. A votação do Trump vai ser mais ou menos igual ao que foi há 4 anos. Agora, 4h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. A campanha republicana fez uma jogada e uma estratégia muito interessante sobre o eleitorado negro, jovem, e também sobre o eleitorado latino, focando também no mais jovens, né? E Alan Gani, de que maneira que você entende que o discurso de Donald Trump mais prático colou mais para essa população? Porque a Kamala Harris, ela adotou um discurso muito de que eles estariam elegendo, caso escolhessem Donald Trump, uma pessoa que é antidemocrática ou que colocaria em risco a democracia. Mas será que os americanos estão preocupados com a democracia neste momento ou com questões mais locais com as quais eles têm o maior contato, como economia, o dia a dia, o mercado de trabalho, enfim, tudo aquilo que está ao nosso redor na nossa rotina? Perfeito, Evandro. O Donald Trump acabou tocando mais no coração do americano médio. Quando eu falo o americano médio, isso inclui também os hispânicos, também inclui os negros, aquelas pessoas que estão legalmente, juntamente com a população branca no país. Então, todo mundo ali é sujeito a uma inflação mais alta, todo mundo é sujeito a problemas no mercado de trabalho e todo mundo é sujeito a problemas relacionados à imigração ilegal, como problemas de segurança pública. O Donald Trump toca em questões concretas, práticas e menos ideológicas, ao passo que Kamala Harris ficou muito com aquele discurso ideológico que acabou dando certo no passado, lá em 2020, mas agora não colou mais. Agora, Gustavo Segrel, o que a gente percebe também é que Donald Trump até agora ganhou no número de votos, e isso não acontecia com um republicano desde George W. Bush, lá em 2004, se não me engano. Ou seja, o que movimentou essa população também? Porque nas outras eleições, ou na última que ele concorreu com a Hillary Clinton, ele ganhou no número de delegados, mas perdeu no número de votos. Dessa vez, ganhou em todos os quesitos. Quando o Trump perde as eleições, a grande maioria dos presidentes que passaram por uma pandemia perderam a eleição, não foram reeleitos. O Bolsonaro foi um exemplo aqui. Quando hoje analisamos essa situação, considerando que quando Trump sai do mandato, ele tinha uma visão positiva, uma imagem positiva perante o eleitorado muito baixa. Foi a pior desde a Segunda Guerra Mundial, inclusive. Eu atribuo a 5 questões. A primeira é a economia. O americano entende que Donald Trump tem mais capacidade para resolver questões econômicas do que Kamala Harris. Segunda questão, uma militância forte. De fato, o Piperno mesmo está mencionando essa situação. A quantidade de eleitores que teve foi a mesma que teve agora. A terceira, guerra, Ucrânia e Gaza. Essas questões vinculadas com a geopolítica. A quarta questão tem a ver com fronteiras e migração. O americano sabe que Trump é muito forte com isso. E a quinta, e me parece a mais importante, é que a Kamala Harris, no final, foi uma atriz maravilhosa. Falava com pessoas que não estavam no telefone, inclusive. Mostrava que estava falando com alguém, tinha a câmera ligada, não estava falando com ninguém. E o eleitor não é burro. Então, foi uma depressão em termos da candidatura dos democratas que o Trump soube aproveitar. Ô Fábio Piperno, algumas outras questões também, né? Donald Trump virou a região de Miami para os republicanos, algo que não acontecia há décadas, e ele também cresceu no subúrbio, ou seja, ele cresceu, de certa maneira, entre o eleitorado preto, embora, como você mencionou, os democratas ainda tenham
mantido, né, a sua maioria ali. Donald Trump também cresceu entre o eleitorado latino e cresceu no subúrbio. Então, embora os democratas ainda tenham a maioria, eles perderam uma parte que seria importante, talvez, numa eleição tão acirrada quanto essa. Por que você acha que isso aconteceu? Olha, Evandro, você cita uma série de questões aí, né? Porque, veja só, se a gente pensar no número absoluto, é possível que em todos esses segmentos, em todos esses estratos da população, o Trump tenha mais ou menos a mesma base de 4 anos atrás. A questão é que os democratas acabaram tendo esse apoio reduzido. Por que os democratas não estimularam essas pessoas a votar como em outros tempos? Aí, eu acho que são várias respostas, passa muito pelo que o Segré falou e, por exemplo, ontem eu ouvi um analista americano durante a madrugada dizendo que há regiões em que há uma série de imigrantes e descendentes de países árabes e essas pessoas, por exemplo, dessa vez não foram votar contrariadas com a política de Biden em relação a Israel e a Palestina. Então, é assim, uma ausência em represália. No caso, por exemplo, de muitos latinos, há também a questão da dubiedade dos democratas em relação à questão da imigração. Não fazem muro, mas também hesitam em tomar algumas outras atitudes. Então, e tem a questão econômica, sem dúvida nenhuma, o fato de que talvez não tenham dado as devidas respostas, embora a economia ainda esteja crescendo. Sim, desemprego caiu, né? Sim, mas certamente isso vai causar um tsunami dentro do Partido Democrata, que tinha na Kamala Harris um nome que não era exatamente do establishment do partido. Exatamente, né? Foi aquela falta de tempo para uma discussão maior, né? Ou para fazer as prévias com alguém que talvez conseguisse atingir de uma maneira mais intensa esse eleitorado. Muita gente avaliando também a escolha do vice de Kamala Harris, né? De não pegar o governador da Pensilvânia, pegar, né, um outro integrante do partido que talvez não tenha dado também a adesão necessária para que os democratas tivessem um resultado pelo menos melhor diante da vitória de Donald Trump. Agora, com o resultado das eleições americanas, muitas autoridades parabenizaram Donald Trump sobre isso. E eu quero trazer algumas manifestações. Benjamin Netanyahu foi um dos primeiros líderes a se manifestarem. Em uma publicação no X, Netanyahu falou: "Caro Donald e Melania Trump, parabéns pelo maior retorno da história. O seu regresso histórico à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um poderoso novo compromisso com a grande aliança entre Israel e a América." O presidente da Argentina, Javier Milei, demonstrou seu apoio em suas palavras: "Torne a América grande novamente, pode contar com a Argentina para cumprir sua tarefa." O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse que confia que seu país e os Estados Unidos continuarão sua relação de trabalho bem-sucedida. E aqui, Gustavo Segré, eu quero fazer uma análise porque, né? A Europa está meio preocupada, porque Donald Trump não é aquele cara que olha para a OTAN como a menina dos olhos. Então, ele defende que a Europa tem uma participação maior, que os Estados Unidos estão gastando demais com a OTAN e a Europa meio que só fica esperando, colabora aqui, colabora ali, mas falta algo mais vigoroso. Como é que você avalia a possibilidade dessa relação com o Donald Trump reassumindo essa cadeira? Ele vai colocar os pontos nos is, assistindo a Jovem Pan de fato. Porque devemos lembrar que no governo anterior ele foi muito crítico a organismos internacionais, inclusive tirou dinheiro de alguns deles em que os Estados Unidos participavam. Foi ele que avisou, na cara, a Alemanha dizendo: vocês vão pagar por isso com a Rússia quando vocês precisem do gás e a Rússia corte o suministro. Falou isso claramente. Então ele tem uma visão de geopolítica que a gente pode estar de acordo ou não, mas que ele é direto, é direto. E isso pode prejudicar um pouco as relações, sobretudo com países que estão um pouco mais ideologicamente à esquerda na Europa e que agora vão falar: não, temos que ser pragmáticos, vamos conversar, o diálogo é importante. Até o próprio presidente Lula falou: é importante que o mundo dialogue mais. Então agora vai ter que dialogar com um cara que tem as coisas, que sabe aonde vai. Pode estar certo ou errado, ninguém questiona isso, vamos ver os resultados. Mas que ele é definido, é definido. Fala, Gani. O Trump sempre defendeu que essa guerra entre Rússia e Ucrânia poderia ter sido evitada com a não expansão da OTAN no leste europeu.
a Rússia sempre deixou muito claro, olha, se vocês insistirem com a OTAN, principalmente Geórgia e Ucrânia, a gente vai reagir. A gente pode até dizer aqui, a guerra é injusta, a Ucrânia, afinal, foi invadida, mas a reação era previsível. Se é previsível, portanto, evitável. O Trump entende que aquele leste europeu não é de interesse norte-americano. Então, para que eu preciso ali da OTAN naquela região? Para que eu preciso de recursos ali? Para que eu preciso da OTAN patrocinando grupos insurgentes que aconteceu na Ucrânia, né? Para desagradar o Putin. Opa, eu vou manter a estabilidade na região, como ele fez no seu governo de 2016. Então ele entende e ele vai se fechando que é a América para os americanos. A gente é cortado por 2 oceanos, tem planícies navegáveis. Os Estados Unidos são um país aí abençoado por Deus, né? Em termos de recursos naturais. Então, para que a gente vai ser essa polícia do mundo? Com exceção de Israel, aí é uma questão pessoal dele. E aí eu trago uma manifestação de Volodymyr Zelensky, que elogiou o Trump por sua vitória, disse que espera trabalhar em conjunto para alcançar a paz justa na Ucrânia. Zé Maria Trindade, você acha isso possível diante dos últimos discursos de Donald Trump e, inclusive, de uma crítica muito intensa da população americana de que os Estados Unidos estavam se envolvendo e gastando demais com esse conflito? Pois é, mas aí tem uma sinalização, né? É aquela história do duelo norte-americano. Ele piscou o Zelensky ao dizer que espera uma paz justa, ou seja, ele está querendo a paz, e isso é possível. Donald Trump diz que acaba com a guerra em 24 horas, é evidentemente uma retórica de discurso, mas é possível sim que aconteça a paz. E essa paz, ela virá não porque o Zelensky ganhou a guerra, mas porque houve um entendimento. Essa relação externa dos Estados Unidos, ela sempre é muito importante. Eu costumo acompanhar a ideia de que a eleição norte-americana é tão importante que o mundo inteiro deveria votar. Eu não sei por que eu não voto nessa disputa. Eu gostaria muito de votar e acredito que todos vocês também gostariam de votar numa eleição tão importante. Todo mundo acompanhe essa decisão. Só que eu insisto aqui em dizer que todo o discurso de Donald Trump ele é interno. Ele é no sentido de retirar esta responsabilidade, essa carga muito grande dos Estados Unidos como polícia do mundo, como resolvedor dos problemas de todos os locais. Então, eu acredito que é possível que isso aconteça, a paz na Ucrânia, e o que vai ser discutido é de como será essa paz, porque o Zelensky vai experimentar um corte de ajuda militar muito pesada dos Estados Unidos, né? E isso vai enfraquecê-lo ainda mais. Sobre os imigrantes nos Estados Unidos, os latinos hoje são a maior minoria dos Estados Unidos. E isso já faz um tempo. Eu me lembro exatamente dos dados de quando os latinos ultrapassaram os afrodescendentes norte-americanos. Então, a maior minoria hoje nos Estados Unidos não é negro, mas sim latinos. E eles foram atingidos pelo discurso do Donald Trump do seguinte: quem é imigrante? Os Estados Unidos é um país de imigrantes, fundamentalmente. Quem é imigrante, quem está aqui, quem pode votar, ou seja, quem é legalizado, a gente não mexe. A gente está contra essa desenfreada imigração. Hoje é o maior alvo de imigração no mundo, os Estados Unidos há muito tempo. Então foi isso que acabou levando o imigrante e os latinos, né, em geral, a entenderem que ficariam protegidos. Se eles votam, eles são legalizados. Exatamente. E eu quero trazer uma outra manifestação também, agora de mais líderes. Emmanuel Macron, presidente da França, disse estar pronto para trabalhar com Trump pelos próximos 4 anos, pela paz e pela prosperidade. O primeiro-ministro do Reino Unido, o Keir Starmer, também disse estar ansioso pelos próximos anos de trabalho com o presidente eleito. E para fechar, Ursula von der Leyen convidou o líder republicano a trabalhar em conjunto com a União Europeia em uma agenda transatlântica que beneficia a União Europeia e os Estados Unidos. Fábio Piperno, dá para falar nesse tipo de colaboração ou está todo mundo olhando de maneira meio tensa para as políticas que serão adotadas por Donald Trump quando a gente fala de relações exteriores? Bom, tem muito de protocolar nessas manifestações. Eu acho que no mundo civilizado tem que ser assim mesmo. Ganhou legitimamente, não vai ter protesto, não vai ter tentativa de nada. Então, respeite o resultado e as nações amigas cumprimentem, enfim, o vencedor. É assim que tem que ser.
Agora, é claro que há uma ponta de preocupação e de desconfiança. Aliás, mais ou menos uns 6 meses atrás, o Trump, até inclusive, falei sobre isso aí com o Alan algumas vezes, o Trump foi lá na Europa, mandou um recado lá para os europeus, dizendo o seguinte, ó, se virem e tomara que, e se o Putin invadir vocês, eu não quero nem saber, porque países da Europa estavam enviando não apenas dinheiro, mas também armamentos, enfim, material bélico e tal. E ele, obviamente, o que ele quer dizer para o eleitor americano é o seguinte, bom, essa guerra não é nossa, não queremos mais gastar dinheiro com isso, eles que se virem. É uma forma dele encarar, né, toda essa questão. E quando a gente fala de setores da economia, setores da população que tem aí preocupação com o emprego, em ganhar mais, inflação alta, esse tipo de discurso é música para muita gente. O cidadão muitas vezes ele associa esse tipo de despesa, esse tipo de gasto indesejado às carências que ele possa ter no dia a dia. Fala, Segré. Eu queria comentar que uma das propostas que tem o Trump, a partir da incorporação quase certa de Elon Musk no governo, é uma diminuição da despesa pública de 1 trilhão, pelo menos, 1 trilhão de dólares do orçamento. Isso é muito dinheiro. E quando você avalia essa questão, isso pode refletir na situação diferenciada daqui. Os Estados Unidos buscando o que não foi possível no passado, o equilíbrio fiscal, que tanto nós falamos aqui. Isso pode mostrar uma contracara, a Argentina com um superávit nominal, inclusive, e os Estados Unidos indo buscar essa situação. E o Brasil ainda pensando em que cortes ele vai fazer. Veja, a última vez que os Estados Unidos tiveram superávit fiscal foi lá com Bill Clinton ainda. Quer dizer, o país há mais ou menos uns 30 anos não tem isso. E agora deve fechar o ano, inclusive, com um déficit de mais de 6%. Então, por isso que a busca vai ser uma questão... Já entendeu que isso é importante. E os democratas não mostraram. Por isso, inclusive, os Estados Unidos ia a caminho de uma recessão. Agora, se consegue diminuir esse risco ou evitar, vai ser um ponto... de recessão também nessa grau já tem 4 anos, né? Desde que o Biden tomou posse. Agora, Langani, você acha que um pouco do que viveu Kamala Harris foi devido à má avaliação de Joe Biden? Porque ele veio com uma avaliação abaixo do que é necessária quando a gente olha para presidentes que foram reeleitos nos Estados Unidos. Perfeito, eu acho que tem os dois fatores, Evandro. Então, o primeiro fator é que o governo Biden não entregou, deixou a desejar em relação à imigração. Teve uma crise migratória na fronteira dos Estados Unidos, como também em relação à economia. E aí a economia pode ser dúbio, né? Porque você vai falar, poxa vida, mas espera aí, dos países envolvidos, os Estados Unidos acabam crescendo mais do que a média. Tem surpreendido positivamente, como o Piperno bem chamou a atenção agora, não entrou em recessão, taxa de desemprego caindo e a inflação relativamente sob controle. Mas essa melhora, ela é pontual, dado toda a perda da pandemia. Então você também tem muitos americanos com 2, 3 empregos, né? Complementa a renda com Uber, por exemplo, né? Ou com outro tipo de aplicativo, enfim. Então ficou uma sensação não de uma melhora real mesmo, concreta para a população e a questão imigratória. E o outro ponto é que a Kamala Harris é muito fraca, ela é muito ruim. Não à toa que alguns analistas políticos que atuam nos Estados Unidos chamam ela da Dilma brasileira, dizendo que a Dilma é até melhor do que ela. Tem dificuldade de comunicação, de se expressar, não fala lé com cré, tudo ela ri, né? Tudo você pergunta para ela ri de assuntos sérios, enfim. E aí não empolgou o eleitor americano. Ô, Fábio Piperno, a gente estava percebendo também que entre esse eleitorado que escolheu Donald Trump estão os homens e mulheres, e a maioria, no caso, homens, que não tiveram acesso ao diploma universitário. Então, as pessoas com menor escolaridade também viram no discurso de Donald Trump algo mais palpável do que o de Kamala Harris. O que acontece nesse discurso democrata que não atinge essas pessoas? Seria um discurso ideológico que essas pessoas consideram que não seja o ideal agora para o que o país precisa? Como é que você avalia essa questão? Talvez o extrato em que ele teve o maior apoio, até vou checar aqui o número, tenha sido exatamente entre homens brancos sem formação superior. Exatamente. E o que foi fundamental lá na Muralha Azul. Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, que de novo, como acontece desde 1988, o que um faz, os outros dois também fazem. O redneck toma sol aqui no pescoço. Exatamente. Então, é um operariado e tal, que
perdeu prestígio, perdeu status, muitas vezes perdeu empregos, e aí ele ouve esse discurso protecionista e fala, opa, esse presidente, esse candidato, ele vai frear o cara que vem aqui roubar o nosso emprego. Da mesma forma que isso certamente vai ser muito estudado nos próximos tempos, a questão migratória, ela impacta a perda de apoio dos democratas entre os latinos. E por que isso? Mesmo com o Joe Biden implantando medidas que eram mais rigorosas agora nesse fim de mandato aí, né? Em relação à entrada de imigrantes ali pelo México. E por que isso pode ser paradoxal? Porque aquele que já tem a sua situação regularizada, ele teme a concorrência do outro latino que chega lá como clandestino e vai trabalhar por menos que ele. Até porque os americanos também precisam dessa mão de obra, né? Claro. A gente sabe que se não houvesse... Economia aquecida. Exatamente, com a economia aquecida, se não houvesse essas pessoas que entram no país, né, e que oferecem essa mão de obra inicial, provavelmente não teria quem executá-la. Sim, e ele teve entre as mulheres latinas 61%, mais, aliás, enfim, a Harris, mas entre os homens apenas 44%. Então, é óbvio que essa questão do imigrante ilegal, ela está causando um certo ciúme e tal naquele que já estava lá regularizado, que vê no ilegal um concorrente a ele. Agora, Gustavo Segré, falando de imigrantes, né, a pessoa da comunidade árabe americana também estava revoltada com o Joe Biden diante do apoio a Israel contra, né, a comunidade árabe ali, os países ao redor. Mas a situação é diferente quando a gente fala da parceria Estados Unidos-Israel, da parceria Estados Unidos e Ucrânia em relação a Donald Trump. E como que fica essa situação? Porque esse eleitorado também acabou abandonando, de certa forma, o discurso democrata, exatamente porque via em Donald Trump um protecionismo maior, uma proteção de sua população, deixando um pouco de lado a oferta que os Estados Unidos faziam em relação a conflitos que não estão ali na sua área de atuação direta, digamos assim. Israel, nesse caso, entraria nessa história? Eu acho que sim, por uma questão, mencionamos antes, pessoal. Para mim, a situação de Israel em função do governo Trump, do futuro governo Trump, vai ser sim uma questão prioritária para demonstrar, sobretudo, que ele é contra o terrorismo internacional. E aí acontece também uma situação. Devemos lembrar que no governo anterior de Trump, ele foi muito taxativo, evitando a migração de determinadas franjas de muçulmanos ingressando nos Estados Unidos. Então, aquele pessoal que está simpatizando com a situação de Israel, simpatizando, estou me referindo, tomando posição, não que simpatize com a guerra, claramente, vê em Trump a possibilidade de uma defesa dessa situação. E devemos lembrar que quando tomamos o exemplo da Europa, nós vemos cidades na Europa e provavelmente daqui a pouco tempo, países ou províncias que têm uma participação muçulmana muito forte e até eles mesmos indicam, nós estamos com muitos filhos e vocês não. Então, daqui a pouco nós teremos Londres, por exemplo, hoje está, Paris é outra cidade, e esse freio pode ser um dos assuntos que favoreceu a Trump nesse momento.